Eu trabalho com diversos testadores. Aqueles que estão migrando para a área de teste de software e aqueles que já atuam na área de teste de software e que vêm estudar comigo para tentar melhorar algumas das suas capacidades técnicas e comportamentais. E geralmente nas nossas primeiras conversas eu já começo a identificar alguns padrões. Isso está relacionado a tanto coisas boas que eles fazem, quanto também erros que eles acabam cometendo. E esses erros muitas vezes acabam fazendo com que eles venham a perder oportunidades incríveis dentro da sua carreira. Hoje a gente fala sobre esses erros que são mais comuns a serem cometidos pelos meus alunos. E como é que você aí do outro lado, sendo aluno ou não, consegue evitar esses erros e conseguir ter mais sucesso na sua jornada rumo ao seu alavanque. A propósito, meu nome é Júlio de Lima e eu ajudo pessoas a alavancarem suas carreiras. E se você não sabe o que significa alavancar carreira, alavanque de carreira, pode significar você que está em alguma outra área de atuação migrar para a área de teste de software, ou você que já trabalha na área ser promovido ou conseguir um aumento acima de 30% no seu salário, ou se você não está trabalhando atualmente, mas já atuou como teste de software, é você conseguir a sua recolocação no mercado de trabalho. E hoje a gente fala sobre os erros mais comuns cometidos pelos meus alunos na área de testes de software. Bem, antes de qualquer coisa, entenda o seguinte: teste de software não é uma atividade que envolve apenas você saber sobre técnicas, estratégias, automação de testes. Não. Também há uma necessidade de você entender características que estão mais relacionadas ao relacionamento, à influência e também à comunicação. Isso tudo eu chamo de a parte comportamental da sua atuação em testes de software. E quando você não se atenta a essa questão comportamental, essa parte comportamental, como eu disse antes, muitos problemas podem acontecer e você acaba perdendo oportunidades que poderiam mudar a sua trajetória dentro da área de teste de software, fazer com que a sua carreira ela conseguisse ser alavancada. Por isso, eu trouxe aqui para vocês hoje 5 erros comuns dos meus alunos quando a gente fala sobre como lidar com essa parte comportamental de uma maneira mais eficiente. Então vamos lá para o primeiro erro, que são falsas expectativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses testadores, eles acabam por acreditar que os seus líderes conhecem o suficiente de testes de software para conseguir entender a forma com que eles estão trabalhando e depois de entender a forma com que eles estão trabalhando, conseguir julgar se eles estão fazendo um trabalho acima da média. Porque o comum é que quando esses alunos eles terminam a mentoria, eles consigam então demonstrar dentro do seu dia a dia uma qualidade maior no seu trabalho, uma preparação maior dentro das suas atividades de teste de software. Por exemplo, eu dentro da mentoria eu ensino para os alunos como é que eles distinguem entre 5 diferentes técnicas, qual eles devem usar para aquele determinado problema. A gente aprende sobre diversas ferramentas, mas não só sobre as ferramentas, mas o porquê que eles têm que escolher cada uma dessas ferramentas, ou quando eles têm que escolher. A gente aprende sobre quais são as boas práticas que você precisa adotar dentro de um projeto para que você consiga, então, extrair o melhor daquele determinado projeto. Quais métricas utilizar? Qual o comportamento que você, como testador, tem que ter? E aí, ao chegar, depois de sair dessa grande imersão em testes para aprender sobre tudo isso, você chega lá dentro do seu dia a dia de trabalho. Se você acreditar que o seu líder ele já sabe tudo sobre teste de software, você vai começar a trabalhar sem expor aquele conhecimento que você tem de uma maneira clara para as pessoas, sem demonstrar os resultados daquilo.
sem especificar a forma pela qual você está mudando aquilo, quais são os benefícios que aquilo traz, entende? Então, é muito comum acontecer que os alunos eles saem da mentoria e começam a trabalhar dentro do seu dia a dia, achando que o seu líder já sabe sobre tudo isso, e ele fica lá 6 meses trabalhando e fazendo um ótimo trabalho. Só que o líder não está vendo que é um ótimo trabalho porque o líder não entende muito bem sobre teste de software. Então, para o líder, muitas vezes, acaba que teste de software é apenas clicar ali ou clicar acolá. O líder, às vezes, ele não entende quais são as características que tornam você um bom testador versus as características que tornam você um mau testador. Ele não entende. Os parâmetros do seu líder acabam sendo parâmetros muito superficiais. Então, o que você tem que fazer para mudar essa situação? Você tem que expor as coisas que estão erradas dentro do processo que você vê atual, demonstrar para o seu líder quais são as formas corretas de trabalhar ou as formas que vão trazer mais benefícios, e durante a aplicação daquelas novas técnicas, daquelas novas estratégias, você começar a demonstrar os resultados, os benefícios daquilo que você está fazendo. Porque se você começa a trabalhar dentro de uma empresa onde o seu líder não entende sobre teste de software, o seu líder ele nunca vai te valorizar, porque ele muitas vezes não sabe o que é bom teste, diferenciar o que é bom teste do que é mau teste. E se você for parar a pensar nos últimos times que você trabalhou, com certeza você vai se lembrar de alguém que era um testador muito ruim tecnicamente, mas que por ser um cara gente boa, alguma pessoa legal, às vezes até eloquente, sabe falar bem, ele acabava sendo mais valorizado dentro do time do que qualquer um daqueles outros testadores super bons que existia dentro do time que você trabalhava. Você já viveu uma situação como essa? Se sim, deixa o nome da pessoa aqui embaixo. Tô brincando, não faz isso não. Mas você entendeu, né? A ideia é demonstrar para o seu líder o que é que você aprendeu de bom e como é que aquilo pode ser aplicado dentro do dia a dia, quais são os benefícios que vai trazer, e você demonstrar para o seu líder quais são esses benefícios. Essa é a única forma de você conseguir colocar o seu líder dentro de um nível onde ele pelo menos entende um pouco sobre teste de software o suficiente para julgar se você está fazendo um bom trabalho ou não, ok? Vamos para o erro número 2, medo de se expor. Dentro da mentoria, algo que a gente trabalha muito forte mesmo é que você, testador, precisa ser capaz de se posicionar, demonstrar os seus argumentos, falar sobre as coisas que você pensa, levantar riscos, se comunicar. E muitas vezes o que acontece é que os alunos eles entram para a mentoria, vivem esse clima de exposição, de como é que você consegue se demonstrar, falar de uma maneira mais aberta, mais tranquila, para que você consiga realmente demonstrar para as pessoas aquilo que você está pensando, aquilo que você quer fazer. Mas tem muitas pessoas que encontram uma barreira, uma dificuldade nisso dentro do dia a dia de trabalho, e esse acaba sendo um dos erros que impedem que você consiga desfrutar do melhor que você pode ter no caminho para se destacar dentro da área de teste de software. Então, a pessoa acaba tendo medo de estar em evidência e falar alguma coisa que está errada, ou de falhar, ou de não ser aceito pelas pessoas que estão ao seu redor. E eu posso dizer que esses medos, eles são medos muito comuns. Né? Se você vai perguntar para pessoas em outras profissões, eles também acabam tendo esse medo. Né? O medo de você falhar na frente das pessoas ou de você não ser aceito. O que acontece é que, quando eu olho para as pessoas que conseguiram ter os seus alavanques de aumento de salário, conseguiram a sua primeira oportunidade, conseguiram uma promoção, voltaram ao mercado de trabalho, eu sempre vejo pessoas que estão se expondo sem ter medo. E aí, uma coisa que é importante para você que assiste esse vídeo é o seguinte: geralmente esse medo nasce quando você não tem o conhecimento técnico. Mas se você é meu aluno e você passou por alguma mentoria, por exemplo, você obteve o conhecimento técnico. E obtendo o conhecimento técnico, isso serve para você como sendo aquele seu superpoder que faz com que esse medo de se expor ele venha a morrer.
A maior dica que eu posso te dar é a seguinte: comece a falar. Uma vez que você estudou sobre um determinado tema, quando aquele tema é comentado dentro de uma roda de pessoas do seu trabalho, ou dentro de uma reunião, você tem que se sentir, sim, preparado ou preparada para falar sobre aquele assunto. Afinal, você estudou aquele assunto. Muitas vezes a gente é cauteloso demais. A gente estudou um assunto muito mesmo, mas quando chega na hora H, a gente para e deixa com que outras pessoas falem. A gente até vai falar sobre não assumir o seu papel como especialista daqui a pouco. Mas por hora, entenda assim: se você tem o conhecimento, vá lá e fale sobre aquele conhecimento. Eu sei que, volto a dizer, é comum você sentir muitas vezes um medo de se expor perante as pessoas ou de não ser aceito, mas a única forma que você vai saber se isso é apenas uma fantasia na sua cabeça ou se é uma realidade é falando. Eu tenho um amigo que fala assim: não construa pontes para o futuro, viva o agora. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim: olha, ao invés de você ficar pensando o que é que as pessoas vão achar de você, o que é que as pessoas vão falar, o que é que as pessoas vão pensar, fala agora. E depois você descobre a partir do feedback dessas pessoas. O importante lembre-se, se expor é uma dos comportamentos que fizeram com que a maioria dos meus alunos que alavancaram suas carreiras conseguissem finalmente abraçar o seu alavanque. Vamos para o erro número 3. Não assumir o seu papel como referência. Isso daqui é o que eu estava falando antes. Mesmo sendo a pessoa com maior conhecimento sobre testes de software na sala, muitas vezes essa pessoa deixa com que outras pessoas despreparadas assumam um papel. É aquele bom exemplo de você estar dentro de uma sala e ter lá um Scrum Master que estudou 2 linhas sobre teste de software e se acha o especialista em teste de software. Então, quando o time começa a conversar, alguém mencionou teste de software, ele começa a falar: teste de software é isso, teste de software é aquilo, aqui vai precisar de... Aqui eu acho que nessa determinada user story aqui vai demorar... Vocês vão precisar de 5 pontos para testar. Não, essa daí não precisa de tanto tempo para testar, não. Não, a gente podia colocar aqui BDD. Ele começa a falar sobre alguns conceitos que ele escutou em partes, mas na verdade você está ali dentro da mesma sala, você estudou, participou da mentoria intensamente, aprendeu todos os conhecimentos que tem lá dentro, você aprendeu mais sobre técnicas, sobre estratégias, sobre processos, sobre papéis e responsabilidades, sobre automação de testes em diversas camadas, aprendeu sobre testes de performance, testes não funcionais, aprendeu sobre um monte de coisa, cara. Mas quando chega lá na hora, tá lá parado dentro daquela determinada reunião, tem uma pessoa lá falando um monte de coisa que muitas vezes não tem nada a ver, e essa pessoa tá ali então tomando o seu papel como referência e você se cala. Esse é um erro muito comum também. Como que você lida com isso? Abrindo sua boca e falando sobre os conhecimentos. Quando alguém falar sobre teste de software, puxa, você é a referência em teste de software ali na sala. Abre a sua boca e fala: olha, para essa determinada situação, a gente tem uma técnica de teste que pode ser utilizada. Para isso daqui, tem uma estratégia de teste que pode ser utilizada. Para isso daqui, tem uma ferramenta de teste que pode ser utilizada. A gente pode usar automação aqui. Para aqui... alguém falou aqui sobre BDD, mas BDD é um outro universo, é sobre o desenvolvedor, desenvolvendo com base do comportamento. O testador não tem nada a ver com isso. Ele pode contribuir com alguns insights, mas não é uma atividade do testador, entende? É você que é a pessoa que tem ali o conhecimento para conseguir lidar naquela determinada situação. Então, a dica aqui é que você assuma o volante de referência em teste de software, uma vez que você é a única pessoa na sala que tem conhecimento sobre isso. Agora, talvez exista, uma pessoa que é o seu líder de testes e ele, manja muito mais que você e você vê que realmente o que fala é algo estruturado. Nesse caso, você ser alguém que vai contribuir com as discussões, tá ok. Entendeu? A pessoa está liderando ali. Mas num caso onde você é a única pessoa de teste de software que é referência mesmo, que conhece fundamentos sobre aquilo, vai lá e assuma seu papel. Essa é a minha dica para você hoje. Assuma seu papel como referência em teste de software, porque você estudou profundamente sobre testes. Vamos lá então para o erro número 4, que é não perseguir os seus objetivos de maneira intencional. Tem muitas pessoas
que se formam, aprendem muito profundamente sobre testes de software e depois de aprender sobre testes de software, elas acabam por acreditar que magicamente, automagicamente, a sua carreira vai deslanchar. Automagicamente vai conseguir se desenvolver dentro da área, dentro da carreira em teste de software. Isso não é uma verdade. Para que você consiga se desenvolver dentro da área de teste de software, você precisa fazer isso de maneira intencional. Dentro da mentoria, eu até ensino de uma maneira mais prática como é que você realmente traça um plano para o seu alavanque. Esse plano para o seu alavanque nada mais é do que você criar um plano de ação para como é que você vai alcançar o objetivo que você quer na sua carreira. Então, se você quer ser promovido, tem uma linha, né, um caminho a ser perseguido para que você consiga isso. É você identificar as expectativas do seu líder, atender essas expectativas, identificar as expectativas do próximo nível, atender, otimizar o processo, dentre outros. A gente tem lá algo que eu chamo de o nosso framework do alavanque, que é você realmente fazer de uma maneira intencional essa busca pela sua progressão de carreira. Agora, se você volta para a sua carreira e você apenas segue aquilo que está acontecendo, você vai ter menos chances de conseguir alavancar, entende? Então, é muito importante que você persiga de maneira intencional o seu crescimento de carreira. E o último erro aqui de hoje é não fundamentar as suas decisões. Funciona assim. Você está dentro de um time, você vê o que precisa ser feito, é o problema, né? A gente chama de problema, e você precisa pensar em uma solução em teste de software para aquilo. E você vai lá e fala assim, olha, eu quero usar aqui tabela de decisão, quero usar aqui automação de testes, quero usar aqui o design pattern A, B e o C. E aí quando alguém te pergunta por quê, você trava, porque você não sabe fundamentar as decisões que você tomou. Todas as decisões que você toma precisam ser fundamentadas, com base. E quando eu falo de base, é você retornar aos autores, aos artigos, aos livros, às recomendações, aos padrões e falar, é por isso aqui que a gente está utilizando isso, é por isso aqui que eu vou utilizar aquilo, é por isso daqui que eu escolhi utilizar essas três formas de trabalho aqui. Essa tomada de decisão fundamentada mostra para as pessoas que você é técnico. Você já viu um advogado, quando ele vai falar sobre alguma coisa, ele fala, segundo a lei. Já viu um médico? Quando ele vai falar, ele fala, isso daqui é um problema aqui nesse órgão com base nisso daqui. E ele fala sobre quais são os argumentos. Entende? Um teólogo vai falar sobre um conhecimento religioso, ele volta lá no livro X, na Bíblia, no capítulo Y, no versículo... Entende? Todo mundo que é profissional, técnico, especialista naquela área, volta aos fundamentos. E você também tem que fundamentar. E é muito bom porque dentro da mentoria a gente tem um módulo de acervo bibliográfico que é como é que você fundamenta todas as suas decisões. Você precisa disso para soar mais técnico e demonstrar para as pessoas que você não está apenas no achismo, mas está realmente no conhecimento técnico. E aí? Curtiu essas dicas? Muitas delas aqui foram extraídas, como eu disse para você, da nossa mentoria em teste de software. E a gente tem várias turmas durante o ano. Você pode clicar no link que está na descrição aqui do vídeo, para que você então veja mais informações e participe da próxima turma junto comigo. Vai ser um prazer ter você como meu aluno. E se você curtiu esse vídeo, clica no botão curtir. Se você amou esse vídeo, deixa um comentário aí para mim. E se você sabe que esse vídeo pode ajudar um amigo, clica aí no botão compartilhar. E se você quer continuar recebendo conteúdos como esse, clica no botão inscreva-se para você continuar recebendo informações valiosas para o seu dia a dia dentro da área de testes de software. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!